Olá, muito bom dia, paz, amor e luz no seu dia, é dia de ser feliz. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo Instagram, seja muito bem-vindo você que está conosco em outros canais, através do YouTube, do Facebook e do Telegram. Hoje, nesta terça-feira, 19 de março, estamos nos preparando para mais um momento de reflexão e oração do nosso dia, buscando nesse instante alinhar as nossas intenções, nossos pensamentos com toda a natureza divina, da manifestação divina que se encontra à nossa volta, para que ao longo do nosso dia estejamos em paz, harmonia e equilíbrio em todos os momentos, independente daquilo que venhamos a nos colocar. E para iniciar esse nosso dia, nós faremos uma reflexão da mensagem do livro Construção Interior, pelo Espírito Carlos Murion, na psicografia de José Medrado. E a mensagem de hoje, ela diz respeito às nossas de nos observar. E ela é intitulada Redescobrindo o Mundo à Sua Volta. E o trecho, particularmente, que nós iremos fazer a reflexão, ele começa assim: acorde e reaja. Chega de constatar e apontar só o negativo e o triste. Mesmo que a dor agora seja tão única e sua, parecendo que ninguém a compreende ou mesmo desdenha e achando pequena, reaja em você mesmo. Pare tudo o que está fazendo e procure se lembrar como está o céu. É dia claro, sem nuvens, a noite está estrelada. Descubra as formas das nuvens. Elas têm formas. Você já se deu conta? Não ache que isso seja ridículo. É terapêutico. Permita-se o inocente devaneio das crianças. Deixe-se conduzir pela sutileza da criança que está em você, sufocada, querendo novamente se encantar com a vida e o viver. Brinque com seus filhos no chão, na areia, na água. Viva esta delícia momentânea de se sentir livre das tensões, das preocupações, pelo menos por alguns minutos. Vistorie em torno de você, fazendo a chamada da felicidade, nomeando as suas vitoriosas conquistas e satisfações pessoais logradas. Agradeça ao alto por tudo que você tem e pelo que ainda haverá de ter, posto que nos planos de Deus só há lugar para o otimismo e confiança, quando gestados sob a tutela do bem. Finalizando, o mau humor pode também se transformado pela ação corretiva da disciplina em exercício constante e salutar da descontração responsável. Redescubra nas pequenas coisas a alegria de habitar esse mundo. Certamente a sua vida se transformará, mesmo que as dores não deixem de existir, mas você as encarará com outra disposição e ânimo. Enfim, redescubra, reaprenda o mundo à sua volta. Vejamos o que essa mensagem de hoje ela nos coloca e como ela nos faz. No meu evangelho de hoje, foi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item os propósitos da reencarnação. E nesse capítulo tem um processo que chama esquecimento do passado. E muito interessante porque na analogia, na dissertação apresentada pelos Espíritos, ele nos diz o seguinte: Deus já nos traz tudo o que nos basta. Quando nós estamos falando exatamente sobre as questões das dificuldades da vida,
das nossas relações, das dificuldades de convivência, de muitas coisas. E nesse ponto, ele ressalta que Deus já nos dá tudo o que nos basta, fazendo referência que nós já trazemos em nós o que é necessário na nossa convivência diária, tanto para nos reconhecer quanto para entender o que se manifesta ao nosso lado. E na mensagem de hoje, Carlos Murion traz exatamente essa observação, de observarmos o mundo à nossa volta, percebendo a grandeza da presença divina e de todos os instrumentos, de todas as formas, de todas as manifestações que reagem à nossa volta e que agem principalmente à nossa volta. E quando os Espíritos trazem a dissertação de que Deus já nos basta com tudo aquilo que nós precisamos, ele diz sobre dois aspectos. Quando falamos do esquecimento do passado, é porque nós precisamos observar porque nós, em determinadas situações, não compreendemos certas atitudes, empatias e situações diversas nas quais nós estamos inseridos. Ao observarmos que as nossas atitudes, as nossas escolhas nos conduzem a um caminho de dor, de sofrimento, nós precisamos entender que essas escolhas são nossas. Deus, na sua infinita bondade, não determinou um caminho de castigo. Não estamos aqui num processo de sofrimento, como dizem, pensam muitos, porque Deus quis assim, Deus quer que isso aconteça. É um Deus bondoso, amoroso, de amor, de compaixão? Ou é um Deus julgador, castigador, que reage conforme cada criatura precisa? Nós precisamos entender qual é o Deus que você tem dentro de você, porque esse que nos envolve é um Deus de amor, de felicidade, de plenitude, de contínua presença para nos conduzir no caminho da felicidade. Como eu percebo e vejo e conceituo essas reações, delegando a Deus a responsabilidade do meu sofrimento, eu estou eximindo de mim qualquer responsabilidade, porque Ele já determinou e não existe o determinismo. A partir do momento que o nosso livre-arbítrio, aquilo que nós escolhemos, nós somos as nossas escolhas. Então, se Deus é todo amor, é perfeição em todas as suas criações, como pode Ele determinar que essa criatura vai sofrer, essa vai alcançar uma benevolência, essa será beneficiada na vida e essa vai continuar nas suas penas eternas? Então perceba que diante desse propósito, desse caminho, nós precisamos observar qual é o Deus que nós trazemos dentro de nós e como que eu ajo, interajo com Deus, delegando a Ele a responsabilidade da minha existência. Claro, Ele é que nos deu a oportunidade da vida, mas o que nós fazemos e nos conduzimos através dela é nosso. Deus é perfeito em toda a sua obra, somos perfeitos, criados à sua imagem e semelhança, mas trazemos imperfeições, e são essas imperfeições que vão nos mostrar nesse caminhar as necessidades que precisamos fazer. Então, os Espíritos nos dizem que Deus já nos coloca com tudo o que precisamos. Então nós temos a nossa consciência, que já é um atributo do Espírito, que trazemos nele como a essência das nossas condutas, aquilo que nos dirigimos, e na nossa consciência estão escritas ou descritas ou intuitivamente trazidas nela
as leis que regem a nossa convivência, a nossa vida, o nosso caminhar. Tudo que nós precisamos, basta que nós percebamos. E o outro aspecto que nos conduz no nosso caminhar da vida é percebermos as nossas inclinações, as nossas tendências, que com certeza, quando estão em distonia com a nossa consciência, a nossa razão, com aquilo que isso me traz um desconforto. É a nossa consciência, a nossa ligação com o todo, com o eu superior, com o divino e o sagrado, com Deus, que nos mostra. Jesus disse que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis aquilo que tem dentro de você, a sua realidade efetiva, e trabalhando-a, você conquistará a sua liberdade de consciência, de ações, a sua plenitude. Veja que todos nós trazemos em nós as nossas imperfeições. Somos imperfeitos. Fomos criados perfeitos, mas temos as nossas imperfeições. E como nós reconhecemos ela? Deixando que a nossa luz, a consciência que nos habita, que nos interliga ao divino e ao sagrado, resplandeça. Porque quando você acende a luz, as sombras se dissipam. As nossas sombras são as nossas tendências, são as nossas dificuldades, é aquilo que ainda nos aprisiona. Então, quando o caso Murion coloca, acorde e reaja, perceba a sua realidade, do que você está realmente se direcionando. No Evangelho da Boa Nova tem uma passagem em que diz: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, não esperamos plantar goiabas para colhermos maçãs, mangas, peras, uvas, porque nunca isso acontecerá. Tudo está na dimensão, na razão direta daquilo que eu estou intencionando. Haverá, isso é uma lei universal, é uma lei do universo, é um princípio que rege as leis divinas da criação. Tudo existe na dualidade. São forças que agem, interagem continuamente. Então, se eu planto, haverei de colher. Há uma ação e reação nesse propósito. Então, se eu estou plantando amor, paz, harmonia, onde quer que eu esteja, se eu não estou fomentando nada que seja ruim, se eu estou buscando, onde eu quer que eu esteja, manter o meu campo vibratório, meus pensamentos, as minhas atitudes, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, que tipo de emoção eu trago naquele ambiente, que tipo de vivência eu estou buscando, claro que tudo à minha volta estará nessa mesma faixa vibratória, me mantendo assim. Aquilo que é contrário a isso não irá me alcançar, porque há distância. Por isso que quando nós percebemos que algo está nos incomodando, é mudar o nosso pensamento, mude a sua faixa de pensamento, mude as suas atitudes, porque nós captamos, e isso ressoa, e temos um campo de atração, criamos afinidade, e essa afinidade vai estabelecer que à nossa volta, tudo que está nessa frequência, nessa faixa de pensamento, de intenção, de emoção, de ação que eu estou colocando, vai ressoar, vai entrar em afinidade, potencializando o que eu sinto. Se em mim nesse momento eu estou vivendo um momento de dor, de angústia e outros processos, claro que esse ambiente ele vai potencializar isso, dificultando a minha ação e reação.
Então, quando ele diz assim, afirma: acorde e reaja, perceba o que há em você, para que você possa agir e reagir no sentido da sua elevação. Perceba à nossa volta que o mundo é um constante movimento, tudo está em movimento, tudo vibra, tudo é energia, tudo está numa frequência elevada que interage continuamente. Veja que há um equilíbrio na natureza quando nós percebemos, por exemplo, as estações do ano. A própria natureza se incumbe em agir, interagir com todo esse ambiente. Perceba que você não consegue, por exemplo, em determinadas épocas do ano, cultivar determinadas plantas, determinados frutos, determinadas espécies de plantas. Perceba que os animais, quando chegam a determinadas épocas e temporadas, migram para regiões em que ele possa manter a sua sobrevivência. Então, diante de tudo isso, por que nós, que nos consideramos os seres superiores, racionais, de maior competência na face da Terra, agimos instintivamente por impulso? Porque nós não entramos na harmonia que se manifesta nessa nossa dimensão. Somos espíritos em processo de crescimento e evolução. Somos espíritos que aqui reencarnamos para o nosso propósito de evoluir. A encarnação é uma ferramenta de evolução, de aprimoramento moral, de crescimento da nossa percepção do que realmente nós somos e como nós nos colocamos, para alcançarmos a maturidade espiritual de elevação, de consciência maior, ampliada, para podermos buscar essa nossa condição de elevação moral, a nossa maturidade moral. E assim, quando nós percebemos essas duas asas do progresso espiritual que o espírito alcança, que é a sua maturidade espiritual ou conhecimento, com a maturidade moral, que é a sua mudança interior, das suas atitudes, a maneira na qual ele age, interage, nós estamos num processo de crescimento. Portanto, a sua evolução, a minha evolução, seja no individual, seja no coletivo, vem dessa sinergia que nós colocamos e agimos e interagimos continuamente. Então perceba que mesmo a dor, ela tem um propósito de nos movermos, de reagir, de nos sairmos dessa zona de conforto. Não estou dizendo que a dor precisamos estar passando por ela, não. Ela vem e vai acontecer na medida em que nós temos condições reais de suportá-las para superar. Mas o ponto maior é como eu observo. Eu caio no meu ostracismo, eu caio nas minhas lamentações, no meu vitimismo, ou eu vou realmente buscar reagir dentro de mim aquilo que está me desconfortavelmente me envolvendo. Então nós somos nossas escolhas. Podemos buscar literalmente no nosso dia a dia tudo aquilo que nós queremos. E a reflexão de hoje fica exatamente nesse sentido, no que nós estamos buscando, que caminho estamos trilhando, quais são as escolhas que estamos fazendo. Perceba, pare por um instante para observar o que até agora me conduziu até aqui. E o que efetivamente, nesse caminhar, nós estamos buscando. Existe uma diferença muito grande e que a gente, muitas vezes, principalmente no mundo corporativo, na qual eu passei muitos anos, 40 anos, que há uma diferença entre trilho
que nos leva num caminho único e você não tem opção. Você sabe, quer saber onde está, mas você não sabe as intempéries, porque esse caminho é engessado, é único. Eu me coloco nele como sendo apenas uma opção. E muitas vezes ele pode passar por locais inesperados. Portanto, se você realmente está engessado nesse trilho da sua vida, observe. E existe a trilha. A trilha é aquela que nos conduz, pode nos levar a diversos caminhos, que nós temos a opção de construir esse caminho. Quem faz a caminhada, quem faz, gosta de fazer montanhismo, e esses caminhadas, trilhas na mata, muitas vezes passamos por locais inesperados, mas nós estamos ali atentos, preparados, não estamos conformados com o caminho. Mas se chegar num ponto em que aquele caminho apresenta uma dificuldade ou um obstáculo, nós podemos criar um novo caminho. Então não seremos e nem estaremos expostos. Então a trilha vai nos levar aonde queremos, mas ela vai nos conduzir no caminho que eu escolher, com escolhas que eu posso fazer. E eu posso, inclusive, fazer esse movimento. Opa, aqui eu não tenho saída, então eu retorno. E assim eu vou com maturidade, com leveza, com atenção, escolhendo o meu passo a passo, diferentemente do trilho em que eu me conformo naquilo e apenas deixo seguir, sem poder agir, sem poder interagir. Me acomodo naquele caminho único. Então veja que o que nós estamos buscando, observe a sua volta, como o mundo se manifesta, como as ações. Saia do convencional, daquilo que foi estabelecido como padrão. Porque existe assim, sempre foi assim. Cada um de nós é uma individualidade, experiências únicas no universo. Não existe ninguém igual a você, com seu padrão vibratório, com a sua experiência vivida nesta ou em outras encarnações. E é por isso que Emmanuel nos relata que não há um processo de reencarnação ou de desencarne exatamente iguais, porque nós trazemos as nossas experiências no nosso campo, as nossas emoções vividas em toda a nossa trajetória de evolução espiritual. E é isso que nos faz sermos únicos perante o universo. Somos todos um perante o cosmos, porque estamos unidos no mesmo sentimento do amor divino, mas temos a nossa individualidade vivenciada e vivida. E é por isso que há o entrelaçamento das vidas, de pessoas que nós conhecemos e aprendemos a conviver, para que nós possamos trazer conhecimento, experiência, dividir esse conhecimento em experiências. E é isso que nos equilibra, é isso que nos faz, cada dia, nos movermos para um dia melhor. Então escolha ser feliz, trace e observe o seu caminho. São as suas escolhas reais? É o que você se objetiva? Foi isso que você percebeu para si? Como diz aqui a mensagem, deixe-se conduzir pela sutileza da criança que está em você. Observe com a leveza. E hoje convido a você a ser feliz. Então reflita nesse propósito, naquilo que foi lhe trazido, como você construiu a sua vida, através das escolhas, das experiências, mas não se apegue àquilo. Se coloque nesse momento na reflexão e trazer o que é de melhor para você, o que foi de bom,
as experiências que nós vivemos têm esse propósito de nos reeducar e podermos viver o que existe de maior, de melhor em nossa vida. O mundo está vivendo momentos de grandes transformações, e onde eu estou me colocando como contribuinte dessa mudança. Existe um dito popular: seja você o mundo que você quer, comece por você. Gentileza gera gentileza. Já dizia o poeta Gentileza, que morava debaixo do viaduto ali, perto da Novo Rio. Então, busquemos estarmos em equilíbrio, em harmonia, com tudo, com todos, com o universo, nesse caminho até Deus. Vamos então, convido a você, nesse momento, a você, Yolanda, que nos acompanha, seja muito bem-vinda, muita paz e luz a todos de Teresina. Joelma, muita paz, muita luz. Convido vocês que estão conosco agora, ou você que estará conosco em outro momento, a fecharmos os nossos olhos físicos e abrirmos os nossos olhos espirituais, buscando nesse momento preencher no nosso âmago dessa luz, dessa paz que agora chega a cada um de nós, através dos caravaneiros crísticos, para assim nos colocarmos e dizer a Jesus: Senhor, iniciamos mais um dia, Senhor, de muitas realizações, de muitas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de refazimento, de reparações íntimas e de reconciliações. Dai-nos, Senhor, a sabedoria profunda, a lucidez da Tua presença, para que diante dessas oportunidades, independente de quais sejam, que possamos agir de forma consciente, de forma plena, com leveza, com harmonia, buscando expandir o que há de melhor em cada um de nós, porque somos luz, e como luz brilhamos. Vós disseste: somos luz, desde que a sua luz brilhe. E vamos deixar nesse dia de hoje que a nossa luz brilhe para expandir essa luminosidade. E é por isso, Jesus, que rogamos a Ti: fortalece-nos a cada momento, nessa nova jornada, porque queremos, Senhor, fazermos corretamente, direito, conscientes, com amor, com benevolência, com compaixão, com paciência e muita prudência nas nossas escolhas. E diante de quaisquer momentos em que tivermos dúvidas, recorremos a Ti, lembrando dessa pergunta: o que Jesus faria? Por isso, Senhor, se conosco nesse dia. Sabemos que caminha com todos nós, nos inspire a todo momento, porque diante de certas circunstâncias, que possamos refletir, olhando os Seus olhos, sentindo o Teu abraço caloroso e Teu sorriso amoroso. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, muita paz, muita luz, que nesse dia de paz, amor e luz, seja um dia feliz para todos nós. Muita paz a todos, até amanhã, quando estaremos juntos novamente. Gratidão.